Senhor, eu sou o servo e missionário Roberto. Tema dessa pregação: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Mateus 16, Lucas 9, Marcos 8. Tem esse ensinamento. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Por quê? Mateus 10, do 1 ao 4, Deus escolheu aqueles 12 para revolucionar, para fazer discípulos. Vamos dizer em Marcos 15, 16. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus constituiu primeiramente na sua igreja os apóstolos. 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 12, 28. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas, de governar. João 21, do 15 ao 17, Cristo deu pastoreio a Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta meus cordeiros. É só que interessante. Deus, Romanos 10, como pregaram se não for enviado? Aquele que me ouve, ouve aquele que me viu. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Como vai dizer Mateus 10, 40. Lucas 10, 16. Deus constituiu primeiramente na sua igreja os apóstolos. Em primeiro lugar, uma igreja santa. Efésios 5, 25. Sem ruga, sem qualquer defeito. Olha só que interessante. Uma igreja santa. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para purificá-la pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem marcos, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mais semelhante, santa e irrepreensível. Uma igreja santa e irrepreensível. Coluna sustentável da verdade, 1 Timóteo 3,15. Uma igreja que tem uma só fé, que tem um só batismo, que só tem um Senhor e um só corpo. Efésios 4, 5. Seja um só corpo e um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança, há um só Senhor, um só batismo. Um só batismo, uma só fé. Porque quando ele disse olhar dos apóstolos 2, 5, 2, desce o Paráclito, um espírito de unidade. Se você catar ler Atos dos Apóstolos, ele vivia na doutrina dos apóstolos, na unidade, na fração, na comunhão. Aos 5. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que é debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, muita gente se maravilhava de que cada um ouvia falar na sua própria linguagem só. Profundamente impressionados, manifestavam as suas admirações. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então, todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Por que isso desceu? Para ter uma só igreja, para ter uma só fé, para ter um só batismo e para ter só um pastoreio. Pedro é o sucessor de Cristo na terra. Quando Cristo dá o pastoreio, quando Cristo dá a chave na mão de Pedro para pastorear a igreja, que ele adquiriu com o sangue, dos Apóstolos 20 e 28. É uma só fé. Foi proclamada uma só fé. Como vai dizer em Mateus 21, 43, porque Jesus veio para os judeus. Os judeus se renegaram, os judeus não aceitaram o Senhor Jesus Cristo. A fé veio para aquele que irá proclamar, que foi os romanos. Foi tirada a seiva da oliveira e exaltada um povo que irá produzir fruto, que foi os romanos. Como vai dizer lá em Romanos 11, 17. Se alguns ramos foram cortados, se tua oliveira selvagem fosse exaltada em seu lugar, e agora receba a seiva da oliveira, foi colocada exaltada em outro povo, que produziu fruto, que deram testemunho. É só. Romanos 1, do 6 ao 8, você tem esse ocorrido.
entre as quais também vós sois eleitos de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamado a ser santo, a vossa paz, a paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graça, meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, que em todo mundo é proclamada a vossa fé. Por isso que se tornou universal. Não é universal o reino de Deus, não. A universal. Desceu o Atos dos Apóstolos ali, o Paráclito ali, para não ter outras igrejas, para não ter divisão. Só para ter uma igreja, um só corpo, um só Espírito, um só batismo, um só pastoreio. E um só evangelho, como vai dizer Gálatas 1:7. Não há dois evangelhos pregados, há um evangelho. Se nós ou algum anjo pregar outro evangelho, seja anatema, seja inválido. Porque sob ti, Pedro, edificarei a minha igreja. O que você ligar será ligado. O que você desligar vai ser desligado. Que eu, Pai, somos um. João 10:30. Em João 17:21-23. Como eu estou em unidade com o Pai está em mim. Assim vai ser a igreja. Assim vai ser meus discípulos. Na mesma unidade. Se está unidade na igreja, Colossenses 18, que é a cabeça da igreja, vai estar em unidade com o Senhor. Corpo místico, que são os apóstolos, tem que estar em unidade com o Senhor. E o Senhor vai estar em unidade com Deus na glória. Que ele sujeitou todas as coisas, Efésios 1:22. Efésios 1:9-10, ligou as que estão na glória à terrena. Timóteo vai dizer aqui, só para encerrar, não vai ficar muito grande o vídeo. 1 Timóteo 2:14. Cancelando. Não, ele é Timóteo, não é Timóteo? Olha que interessante, 2:14. Com efeito, irmãos, vós tornastes imitadores da igreja de Deus, que então na Judéia, das igrejas de Jesus Cristo, estivesse que sofre da parte do vosso compatriotas, o mesmo que eles sofreram dos judeus. Aqueles judeus que maltaram o Senhor Jesus, que nos perseguiram, que não são do agrado de Deus, que são inimigos de todos os homens. Imitar a igreja de Cristo. Que os judeus, Jesus veio para o judeu, para o seu povo, mas seu povo mataram Jesus Cristo. Veio para outro povo, foi exaltado outro povo que proclamou. Guardai a tradição. 2 Tessalonicenses 2:15. Assim, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento de nós aprender, seja por palavra, seja por carta nossa, ao 3, ao 6, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que leva a vida ansiosa, ao contrário da tradição que nós temos recebido. Igreja fundada de homens não segue essa tradição. Só segue a Bíblia. Não tem magistério, não tem tradição, magistério e Sagrada Escritura. Só segue tem que seguir magistério, tradição e Sagrada Escritura. 1 Timóteo 3:15, a igreja como você está da verdade. A verdade está na igreja. A unidade está na igreja. O pastoreio está na igreja. Porque a igreja é Cristo. E nós somos fazendo parte do corpo místico da igreja. Que o centro é cabeça, é Cristo. Glória a Deus, aleluia. Para você entender. O que você vê aí é outro evangelho, como vai dizer 2 Coríntios 11:4. Irão pregar outro Jesus diferente. Vários Jesus diferentes. As pessoas vão abraçar esse Jesus. Glória a Deus, aleluia.